Boa noite a todos, graça e paz. As mensagens de Deus através do Pietro vem mudando a cada domingo, né, gente? Todos muito atentos ao que Deus está querendo dizer. Minha parte, eu também tenho uma mensagem aqui para os irmãos. Talvez não com a mesma pureza dele, né? Porque eu já ia dizer vaca velha, mas acho que não pega bem, né? Então vamos dizer, eu sou um pouquinho mais experiente, né? Vamos dizer assim. Bem, queria compartilhar com os irmãos algumas reflexões com base na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Enquanto você abre, eu gostaria de cumprimentar aqueles que nos assistem, acompanham essa transmissão. Deus abençoe sua vida, sua família. Que Deus alcance aí o seu coração através dessa mensagem. Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Jaqueline já colocou esse momento diante de Deus, então eu vou ler o texto e já vou dar início aqui às ponderações que eu trouxe. Diz assim a Escritura Sagrada: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não das que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Graças a Deus por sua palavra. Eu dei um título a essa reflexão, que é o seguinte: pensando nas coisas do alto. Então, nosso propósito aqui nessa noite é justamente voltar nossa mente às coisas do alto, às coisas do céu, às coisas eternas. De início, eu tenho algumas observações importantes antes mesmo do estudo do texto propriamente dito. Duas observações. Uma delas é que essa carta aos Colossenses é escrita a uma igreja onde os crentes estavam com a cabeça bagunçada a respeito de quem era Deus, quem era Cristo e quem eles eram. Ao que parece, os colossenses daquele momento buscavam crescimento espiritual através de cultos a anjos, através de um legalismo que é um cumprimento da lei sem reflexão e sem mudança de coração, e através de autopunição, autoflagelo. Era um dos meios através dos quais os colossenses achavam que iam alcançar crescimento espiritual. Encontramos isso descrito na carta no capítulo 2. Ideias erradas sobre Deus e sobre Cristo estavam levando os colossenses a comportamentos errados. Então aqui já vem uma verdade com base nesse texto, nesta carta, que a nossa concepção a respeito de Deus
e a respeito de Cristo moldam as nossas atitudes. Portanto, concepções erradas levam a comportamentos errados, e concepções corretas levam a comportamentos corretos. Daí a importância de nós buscarmos cada vez mais conhecer a Escritura Sagrada. Então, nós encontramos no capítulo 2 da carta aos Colossenses, de maneira bastante resumida, uma denúncia de Paulo em relação a esses erros dos colossenses. Ainda no capítulo 2, ele busca reposicionar os crentes em relação às ideias básicas a respeito de Cristo. Nosso capítulo continua nesse propósito de reposicionar os crentes a respeito de Cristo. E no mesmo capítulo nosso, adiante da nossa porção da palavra, ele começa a listar comportamentos corretos, agora sim fundamentadas em ideias corretas a respeito de Deus. Essa é uma observação que nos ajuda a entender o porquê que Paulo escreveu esse texto. A segunda observação é a seguinte: um dos assuntos da nossa passagem aqui é a nossa união com Cristo. Alguns chamam de união mística com Cristo. E ela é mística no sentido de que, em alguma medida, ela é um mistério. Nós não conseguimos explicar completamente como é que é a dinâmica da nossa união com Cristo. Nós sabemos que ela acontece com a gente na conversão e que ela nos acompanha e nos acompanhará por toda a eternidade. Mas alguns detalhes da dinâmica da nossa união com Cristo não são revelados em detalhes na Escritura. Mas podemos dizer que Cristo permanece em nós e que nós permanecemos nele. A Escritura ela tem diversas referências a esse respeito. Por causa dessa união com Cristo, com ele nós fomos sepultados no batismo e com ele nós fomos ressuscitados pelo poder de Deus. Inclusive a gente acha essa expressão no capítulo 2, versículo 12. Fomos ressuscitados com ele no poder de Deus. O que significa dizer que nós morremos para a nossa velha vida de pecado e fomos ressuscitados da morte espiritual com o objetivo de vivermos uma nova vida em Cristo, agora com a nova natureza recebida de Deus. Por meio dessa união com Cristo, Cristo nos liberta do domínio do pecado. Algumas referências que confirmam isso são Romanos, capítulo 6, de 3 a 11, e Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Por meio dessa união com Cristo, nós somos capacitados a realizar boas obras, que nós encontramos lá em João, capítulo 15, de 1 a 8.
subjacente é a união com Cristo, essa união que nos acompanha e nos acompanhará por toda a eternidade. Dito isso, eu acho que nós conseguimos ir para o nosso texto e eu vou colocar algumas questões bastante objetivas a respeito do que esses 4 versículos nos ensinam, começando no versículo, com base no versículo 1, dizendo que Cristo ressuscitou. E é importante lembrar isso porque, como eu disse, o objetivo de Paulo aqui é reconstruir as bases da fé. Então, quando ele diz, se vocês foram ressuscitados com Cristo, ele está partindo do pressuposto de que Cristo ressuscitou. E a ressurreição de Cristo é o que dá sentido à nossa fé. Uma ressurreição que aconteceu dentro da história. Uma ressurreição real, de fato. Não é mito, não é lenda, não é conto. É uma realidade de fato. E a ressurreição de Cristo é um dos pilares que sustenta todo o edifício do plano de salvação de Deus. Se tirarmos da nossa vida, se deixarmos de acreditar ou se relativizarmos a ressurreição de Cristo, nossa fé desmorona. Por isso que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 14, diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Creia então, se você ainda não crê, que a ressurreição de Cristo é um fato. E isso vai dar um vigor diferente para a sua fé. É uma realidade. Já que Cristo ressuscitou, então o cristianismo não corre risco nenhum. O cristianismo, que tem a base na ressurreição de Cristo, segue com coerência, com tranquilidade, com profundidade, repleto de sentido e de verdade. Por mais que versões diversas venham a respeito de quem Cristo é e como ele viveu e o que aconteceu durante a vida dele, a ressurreição dele é um fato, e então em nada o cristianismo é abalado por qualquer versão que seja. Versículo 1, então, nos diz que Cristo ressuscitou e diz mais, diz que nós ressuscitamos com Cristo. Eu disse agora há pouco que a nossa união com Cristo é a base da nossa vida cristã. Essa união com Cristo, ela é indissolúvel. Ela nunca se quebra, ela nunca se rompe. Quem é verdadeiramente convertido está unido a Cristo para sempre. E essa união envolve, como eu já disse, morrer com Cristo para a nossa velha vida, nossa velha natureza, e ressuscitar com Cristo em novidade de vida. E envolve, além dessa ressurreição com Cristo em novidade de vida, envolve a ressurreição futura, no final, depois que o nosso corpo morrer. E a partir dessa ressurreição futura, viver com Cristo para sempre na eternidade. Portanto, ressurreição com Cristo, quando a gente encontra na Bíblia, dizendo que nós ressuscitamos com Cristo, existem 2 possíveis sentidos. Um sentido é de uma ressurreição espiritual. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e recebemos de Deus em Cristo nova vida e nova natureza. Ressurreição no sentido espiritual. Você já viveu essa ressurreição? Cristo já te resgatou da morte espiritual
O outro sentido, o segundo sentido, é a ressurreição do corpo. Essa ressurreição do corpo vai acontecer com todos aqueles que creem em Cristo e com aqueles que não creem também. A diferença é o destino de cada um. Mas nossa união com Cristo envolve uma ressurreição futura, envolve uma ressurreição do nosso corpo que a cada dia se deteriora e um dia não mais responderá, não mais funcionará. Quando isso acontecer, aguardaremos o retorno de Cristo, se ele não tiver voltado antes, e um dia o nosso corpo será ressuscitado e receberemos um corpo glorificado, viveremos com esse corpo glorificado na presença de Cristo eternamente. Então, a ressurreição tem esses dois sentidos. Sabe? No nosso texto, ao que tudo indica, a ressurreição é usada no primeiro sentido. No sentido de uma ressurreição espiritual. Uma ressurreição que nos leva a vivermos novidade de vida ainda aqui na terra. Ressurreição que nos leva a começarmos a andar num caminho de transformação vinda de Deus diariamente enquanto aqui estivermos. Portanto, agora dentro de nós existe outra natureza, a natureza divina operando, que nos possibilita o crescimento no conhecimento e na comunhão com Deus. Por que isso acontece? Porque nós ressuscitamos com Cristo da morte espiritual. Ainda no versículo 1, podemos dizer, e agora já entendendo melhor essa questão da ressurreição com Cristo, podemos dizer que existe uma exortação no sentido de que nós devemos buscar as coisas do alto. Agora sim com a nova natureza, agora sim ressuscitados, agora sim vivendo uma nova vida, nós devemos dirigir os nossos olhos, a nossa mente, a nossa energia na direção das coisas do alto. Mas o que significa buscar as coisas do alto? Buscar as coisas do alto significa buscar viver de acordo com a vontade de Deus. Isso é que é buscar as coisas do alto. Viver do jeito que Deus quer que a gente viva. Mudar a nossa mente de modo a que os nossos pensamentos sejam cada vez mais parecidos com os de Deus. O contraste que vemos aqui é com as coisas de baixo. Então, buscar as coisas do alto é deixar de buscar as coisas de baixo. E as coisas de baixo são as coisas terrenas. Um estilo de vida terreno, um estilo de vida desconectado da verdade de Deus, um estilo de vida descompromissado com a vontade de Deus. E isso é que são as coisas de baixo. E nós devemos buscar as coisas do alto. A partir então da nossa união com Cristo, na ressurreição, a nossa atenção, os nossos anseios, os nossos esforços devem se concentrar nas coisas de Deus. Eu acredito que seja este o ensino que nós encontramos aqui. O que não significa uma completa alienação do que acontece ao nosso redor, na nossa sociedade, no nosso mundo, no nosso bairro, na nossa cidade, e não significa um desprezo e uma indiferença em relação a quem não compartilha a nossa fé. Não é isso que é buscar as coisas do alto. Significa isso sim. Uma expressão que eu ouvi um tempo atrás, trazer um pouco do céu aqui para a terra. Buscar as coisas do alto é trazer do céu algumas coisas aqui para a terra. Quero explicar melhor essa ideia.
E a ideia é a seguinte: enquanto nós não vamos para o céu, porque não podemos, porque estamos ainda presos nos limites do espaço e do tempo e da história, aguardando a nossa redenção, vinda do nosso Salvador, enquanto nós não podemos ir para o céu, ainda não é a hora disso acontecer, nós devemos nos esforçar para trazer um pouco do céu aqui para a terra. E isso acontece quando nós nos esforçamos para trazer um pouco do céu para nossa casa, nossa igreja, nosso trabalho. E nós trazemos um pouco do céu aqui para a terra através das nossas atitudes, do nosso testemunho, através de palavras brandas, de oração incessante, de leitura constante da palavra. É uma verdade que esse mundo é caído e que a redenção ainda não aconteceu, mas é possível transformar o nosso meio em um lugar cada vez mais parecido com aquilo que viveremos na eternidade. Através das atitudes, já falei, do testemunho, das palavras, das orações e do conhecimento da Escritura Sagrada. Isso está ao nosso alcance. Isso é uma bênção para nós. Conseguirmos construir um ambiente em que Deus é honrado, em que Deus realmente reina. Deus realmente reina. Essa é a proposta. Essa é a ideia. Esse é o propósito. É verdade que nós não podemos viver a eternidade na sua plenitude, mas Deus nos deu tudo de que precisamos para conhecermos e aplicarmos os princípios do reino de Deus durante a nossa jornada aqui na Terra. Isso é trazer um pouco do céu aqui para a Terra. Está ao nosso alcance abençoar todos os lugares por onde andamos, aplicando e mostrando os princípios do reino, os princípios do Rei Jesus Cristo. Está ao nosso alcance. É vontade de Deus. Então eu te pergunto, você abençoa a sua casa com as suas atitudes? Abençoa a sua casa com orações? Com o seu temperamento? Você abençoa o seu ambiente de trabalho com as suas atitudes, com as suas orações, com o seu testemunho? Você abençoa a sua igreja com as suas atitudes, com os seus dons, com o seu serviço? Seu comportamento já reflete a cidadania celestial? Porque já pode refletir. Pode, já dá. Se esperar Jesus voltar, nosso comportamento já pode refletir a cidadania celestial. Então, o versículo 1 nos ensina essas questões a respeito da ressurreição e a respeito da mudança de vida que é possível a partir dessa ressurreição. O versículo 2, então, entra ou continua nesse assunto dizendo ou ensinando que nós devemos pensar nas coisas lá do alto. No versículo 1, a gente viu que
nós devemos buscar as coisas lá do alto. Versículo 2 nos ensina que nós devemos pensar nas coisas lá do alto. Então, ao que eu já disse sobre buscar as coisas lá do alto, eu quero acrescentar uma exortação. Ocupe-se em conhecer a Deus. Gaste tempo com isso. Invista. Invista seu tempo nisso. Invista dinheiro nisso. Coloque o conhecer a Deus como sua prioridade. Porque quanto mais conhecemos a Deus, mais fortalecemos no nosso coração as convicções relativas às promessas de Deus na nossa vida. Foi com esse assunto que nós abrimos o culto hoje. E com uma advertência: será que a gente crê mesmo nessas promessas? Será que as nossas convicções a respeito do cuidado de Deus na nossa vida, às vezes, não ficam esvaziadas? Pois eu digo que conhecer a Deus nos leva a um fortalecimento dessas convicções, a respeito do cuidado de Deus na nossa vida, a respeito da suficiência daquilo que Deus nos dá, como foi tratado aqui, e a respeito da nossa esperança de salvação e de redenção. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais o nosso coração vai sendo liberto da ansiedade. Liberto da ansiedade. Isso é uma bênção para nós. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais a nossa mente muda. E cada vez mais os nossos pensamentos começam a ser mais parecidos com os de Deus. Veja em que processo espetacular Deus nos coloca a partir da conversão. Está disponível para nós. Ver uma vida de paz, com lutas, mas em paz. Está disponível para nós. Mas nós devemos nos ocupar em conhecermos a Deus. Continua o texto dizendo no versículo 3 que a nossa vida está oculta em Deus. Então, ao que parece, o assunto aqui é a segurança e a invencibilidade da nova vida em Cristo. O que Deus nos deu gratuitamente, ninguém pode tirar. Nem os seres humanos, nem os anjos, nem os demônios, nem Satanás. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Diz lá em Romanos. E em João 10, 28, diz assim: eu lhes dou a vida eterna. Jesus falando: jamais perecerão e ninguém os arrebatará da minha mão. Nossa união com Cristo é indissolúvel, já falei, e nossa vida está guardada e segura em Deus para o dia em que Jesus voltar e nos ressuscitar do corpo e nos levar na direção da vida eterna. Nossa vida está oculta, guardada, reservada nas mãos de Deus e ninguém vai nos tirar das mãos de Deus. E é o que nós podemos dizer com base nesse versículo. E no último versículo, versículo 4, esse versículo cuida de um momento posterior, né? A nossa vida está guardada em Deus e seremos glorificados
com Cristo, diz o versículo 4. Outro pilar do cristianismo, além da ressurreição em Cristo, além da ressurreição de Cristo, é a sua segunda vinda. Dois pilares, então, do cristianismo. Ressurreição de Cristo, ele ressuscitou e acabou, é inegável, não adianta lutar contra isso. Outro alicerce do cristianismo é: Cristo vai voltar. Cristo vai voltar. A esperança do retorno de Cristo é fundamental na compreensão da ética desta sessão, desta passagem, desse texto, desta carta. A esperança do retorno de Cristo nos alimenta, no sentido de que nós conseguimos viver uma vida correta. Lembrando o que eu disse no começo, concepções corretas levam a comportamentos corretos. Portanto, a convicção do retorno de Cristo molda as nossas atitudes, porque nos dá esperança e paz, nos ajuda a superar as dificuldades e a lidar com o sofrimento, e nos leva a glorificar a Deus ainda mais. Duas realidades fundamentais do cristianismo. Digo realidades porque são realidades, são fatos. Um ainda não ocorreu, o outro já ocorreu. A ressurreição de Cristo já ocorreu. A segunda vinda vai ocorrer. Então, viver com base nessa esperança molda as nossas atitudes. Uma visão correta a respeito do retorno de Cristo nos ajuda a viver uma vida correta. Então, que Deus grave no coração de cada um de nós esta verdade sublime. Jesus vai voltar e um dia nós seremos glorificados com Ele. Estudamos o nosso texto, vimos mais ou menos o contexto. Quero propor aqui algumas aplicações muito rápidas e que vão no seguinte sentido. Aplicação número 1. Será que você não precisa se reposicionar em relação a Deus? Entender melhor quem Ele é, quem Cristo é e quem você é? Será que você não precisa se reposicionar? Será que você não vem nutrindo uma visão errada a respeito da vontade de Deus na sua vida? A respeito do que Cristo quer de você? Aproveite então e repense as suas convicções nessa noite. Porque, mais uma vez, concepções erradas levam a comportamentos errados. Aplicação número 2. Você tem alimentado adequadamente a nova natureza recebida em Cristo? Você tem orado durante a semana? Eu sei que hoje você orou. Oramos juntos. Hoje você leu a palavra. Lemos juntos. Refletimos juntos. Mas e amanhã, como é que vai ser? Será que só domingo que vem é que você vai realizar essas disciplinas espirituais? Você tem realizado boas obras? Tem se envolvido com o serviço a Deus? Não se esqueça de que a união com Cristo nos leva a uma novidade de vida. E é uma mudança constante. Não se acomode. Busque melhorar. Busque crescer. Busque andar mais na presença de Deus do que você anda hoje.
Aplicação número 3. Busque as coisas lá do alto. Traga um pouco do céu para a terra. Seja uma bênção na vida de todos que convivem com você. Aplicação número 4. Pense nas coisas lá do alto. Busque as coisas lá do alto. Pense nas coisas lá do alto. Ocupe-se em conhecer a Deus. Aproveite o privilégio que é poder acessar os pensamentos de Deus. Isso é um privilégio que às vezes a gente não dá a importância de vida. Aplicação número 5. Agradeça a Deus pela segurança que há em Cristo. Sua vida está guardada com Ele. E cultive a esperança na vinda triunfal de Cristo. Segunda vinda, porque ela acontecerá e nada vai impedir que ela aconteça. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, te damos graças pela tua palavra que coloca diante de nós e à nossa disposição para o nosso conhecimento tesouros insondáveis, incalculáveis. Que nós, diante destas verdades, recebamos do Senhor convicções corretas, de modo que as nossas atitudes sejam corretas. Que a nossa mente seja transformada pelo Senhor, Deus amado. Queremos viver uma vida mais alinhada à vontade do Senhor. Queremos buscar as coisas lá do alto. Queremos que a nossa casa seja um cantinho do céu, Senhor amado. Um lugar onde reina a harmonia do Senhor. Onde reina o amor do Senhor. Onde a gente conversa através de salmos. Onde a gente ora junto. Onde a gente lê junto a palavra. Queremos que a nossa igreja seja um lugar povoada por santos que buscam a santidade a cada dia e querem compartilhar essa santidade com os irmãos, vivendo uma vida de comunhão e de crescimento coletivo. Queremos que a nossa mente seja moldada pela tua palavra. Queremos acessar os teus pensamentos. Queremos viver de acordo com uma vida transformada. Queremos que o nosso coração seja inundado nessa noite por convicções relativas à nossa segurança no Senhor e à nossa esperança na tua segunda vinda. Por favor, Deus amado, derrama sobre nós que aqui estamos, derrama sobre os nossos irmãos que não puderam vir, derrama sobre nossos irmãos e amigos que acompanham de casa, bênçãos celestiais incontáveis, de maneira que cresçamos na intimidade com o Senhor enquanto igreja que te pertence. É a nossa oração em nome de Jesus. Queridos, vou passar para os avisos.